pais, sente por gentileza, por favor. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Obrigado. Vamos também desviar do lado da live, né? Cada vez mais diminuir. Mãe, está lá para um monte de foguinho, não tinha foguinho. Que viu, meu certo? Se não tinha foguinho. O Amado está bem fraco na fé. Mas tá, na academia o Amado está indo, né? Na academia, lá no culto da academia, o Amado está aí, velho. Bola quicando na área, ao invés dele sair correndo, ele ficou parado aí. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Bendito é o nome do Senhor. Livro do profeta Isaías. É onde nós vamos começar. Glória a Deus. Há alguns anos, quando eu comecei aqui em Nova Iguaçu, uma época muito difícil, eu, minha esposa, mas glória a Deus que eu guardo fantásticas lembranças desse tempo, mas eu estava lendo a palavra de Deus, e Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, me levou a conhecer algo que naquela época, 32 anos atrás, se não me falha a memória, não era comum na igreja ouvir sobre determinadas mensagens. E eu estava lendo o quê? Eu estava lendo sobre cura interior. E bom seria que eu tivesse aqui 3 horas para a gente discorrer, certo, queridos, sobre esse assunto. Porque é um assunto urgente na vida da igreja, até por conta das circunstâncias que a gente tem passado e vivido. Quando digo, não é de forma pejorativa, mas aí uma das coisas que eu aprendi na vida é que você não tem condição de falar nada e achar que você vai continuar controlando o que você está falando. Quando, há um tempo atrás, eu demiti um funcionário nosso do ministério por causa da forma desrespeitosa com a qual ele falou com a minha esposa. E quando eu chamei, porque eu só tenho fama de mal. De resto, como diz meu querido amigo e pastor Silvio Malafaia, se souber chegar, leva até a roupa do corpo. O problema é que hoje a gente também vive um momento em que pouco se fala sobre os frutos do Espírito Santo. E outro dia eu e a irmã lá em casa, estávamos não discutindo, mas debatendo esse ponto. Qual? Compara-se muito a atitude da mulher natural. E eu disse à minha esposa, eu não concordo com isso aí não. Não, porque as mulheres isso, as mulheres aquilo, as mulheres mandam em nós, as irmãs, né? As irmãs, lá em casa, por exemplo, né? Quando eu vou me deitar, a irmã tem sede, aí eu tenho que voltar, descer a escada de novo, lá, aleluia, vem, com glória, sobe a escada de novo, e leva, e te digo, meu servo, compre um terreno.
tiver tem coisa futura certa, aleluia, vai dar, vai. Você está chegando agora nesse ministério, Roberto, fica ligado. Qualquer dia você pergunta para mim, eu já vou fazer 40 anos nesse ministério, eu acho que eu já aprendi alguma coisa. Mas o que eu dizia, né? O que eu estava dizendo? Minha filha, eu não concordo com isso. Essa comparação das mulheres naturais com relação às mulheres na igreja, por que você não concorda? Porque vocês têm o Espírito Santo, se age igual, porque eu não tenho. Ela, nossa, o amado acordou afiado. Eu falei, Jesus, me guarda, me livra, papai, agora eu estou correndo risco de morrer. Mas vocês estão me acusando? Estou acusando vocês de nada, a gente está conversando, fecha parede. E aí eu fui falar com o irmão. Eu acho que a gente pode errar e merece o devido perdão, aquela caminhada bonita que Jesus estabeleceu. Você caminhou uma milha com o irmão, caminha duas, né? Às vezes não dá vontade nem de caminhar meia, mas você caminha duas. Jesus é amor, aleluia. Aí, não, eu não fui desrespeitoso, eu falei, mas eu não sabia que é você que desrespeita, que fala que não deveria, e é você que julga se foi desrespeitoso ou não. Não, eu não fui. Aí disse uma palavra para mim muito ruim. Né? Não, porque aqui vocês têm essa mania de acusar os outros. Eu falei, é sério isso? Você pensa? E aqui eu realmente tenho uma mania. Qual? Demitir quem não serve. Obrigado, Deus abençoe. Vai lá na secretaria lá que a irmã vai te dar lá a documentação e acabou. E para mim, totalmente desnecessário. Mas existe algo que nós, crentes em Jesus, e eu procuro e vou continuar enquanto pastor aqui for, trabalhar sempre com a verdade, que é a palavra de Deus, e a realidade. Parece uma frase linda, bonita, que tem a ver com a fé. Ano do extraordinário. Ano do extraordinário. Mas nessa manhã, nós vamos conversar um pouco exatamente sobre esse tema. Cura interior para uma vida extraordinária. Por quê, pastor? Porque você pode cumprir todos os itens para que esse propósito se manifeste na sua e na minha vida. Porém, entretanto, todavia, há um risco. Qual? Se nós não estivermos curados na nossa vida emocional, haja vista que a falta da cura é um grande, sério e destrutivo problema. Existem casais que se casaram amando, casais que haviam decidido, os dois, ou de um lado e outro, seguiu ter uma família e, na pior das hipóteses, seguiu o modelo de seu pai e sua mãe, porque foram criados em lares que nunca havia sido ultrajado pelo divórcio. Mas que 6 meses, dia desse eu estava conversando com uma pessoa e talvez ele não tenha chorado porque ele, por conta da idade talvez, eu tenho 61, ele disse que tinha 47, mas ele disse, pastor, eu me casei para não se separar. Eu me casei para viver com a minha esposa a vida toda. Mas hoje eu não aguento nem ouvir sobre casamento. E eu falei, por quê? Ele disse, o senhor já percebeu que eu tenho uma personalidade
menos intensa que a sua, mais pacata? Eu disse, sim, concordo. Então, pastor, por conta disso, essa pessoa com quem eu me casei, se eu fosse entrar na justiça, ela teria que ser presa por abuso. E tudo que eu queria, e olha que eu não preciso de muita coisa. Vim da roça, Deus me abençoou, não professo uma fé intensa como o senhor, mas Deus me abençoou, eu tenho que reconhecer isso. Sou médico, muito sacrifício, mas ó, lá na roça, meus pais eram donos de fazenda, mas eu era absurdamente abusado pela minha esposa. Se põe a TV num canal, não pode. Se vai urinar, tem que urinar sentado. Se vai... E, caraca. Vamos almoçar? Vamos. A comida já está no fogão. Vai lá e coloca. Não que haja problema em não colocar. Não tem um dia de parcimônia, não tem um dia de afetividade, não tem uma demonstração de carinho. E ele foi fazendo outras reclamações. Caraca, que coisa mais doida. E ele foi conversando. Chegou, inclusive, a ficar emocionado. E eu saí daquela conversa com isso na minha cabeça. E quando eu digo a vocês, seu pastor é bem chegado à leitura, pode crer que é verdade. E, na época, eu estava lendo um livro muito poderoso e eu cheguei num capítulo do livro que tinha uma frase: todo doente emocionalmente tem a tendência de transformar o lugar que vive, seus relacionamentos e suas relações exatamente na ferida, na dor, no abuso, na rejeição que carrega dentro de si. Eu comecei, a partir dali, a aprofundar a minha leitura, os meus estudos relacionados ao fato. E aí eu encontrei um texto, Isaías capítulo 30. 30. Se você puder depois, e eu já vou te dizer que todas as vezes que eu vou entrar nesse tema, eu trago esse versículo. Os queridos irmãos e irmãs mais antigos, eles vão lembrar disso. O pastor usa esse versículo quando vai te trocar nesse assunto. Sim. Isaías capítulo 30, versículo 26. Antes de você ler, olha para o lado, por favor, e diz aí, você nasceu para brilhar. Amém? Fala para ele, você nasceu para brilhar. Deus não colocou você na terra para você ser um morto-vivo. Porque quando nós não tratamos essas questões emocionais, nós vivemos como mortos-vivos. E a questão da saúde emocional, você vê, os caras não concordam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas agora tudo que é empresa no mundo está preocupada com a saúde emocional dos funcionários. Nunca estiveram. Até os bancos estão trabalhando lá junto aos seus recursos humanos para ver uma forma, uma maneira de melhorar as relações dos funcionários. Antigamente, por exemplo, eles queriam um funcionário onde eles identificavam capacidade, formação, 1 ou 2 idiomas no mínimo, mas mais recentemente, de uns 20, não, menos, de uns talvez 10, 15 anos para cá, eles estão procurando identificar pessoas que falam.
Porque essa também é uma geração que não fala. Não só isso, eles também estão querendo chefes que sabem trabalhar, pessoas que sabem trabalhar em grupo. Porque antigamente um só tomava a decisão que atingia todo mundo. Agora tem ali a discussão. E veja, imagina um camarada capacitado, fala 3, 4 idiomas, tem 2 faculdades, 3 pós-graduação, e pode não ser contratado pelas maiores empresas do país. Por quê? Porque na avaliação para contratar ou não, observa-se que aquela pessoa é um líder, mas é um líder inseguro. Líder inseguro vai gerar o quê? Liderança com o carimbo de Saul. Saul não perseguiu Davi porque Deus mandou ele perseguir. Saul não perseguiu Davi porque ele acreditava de fato que Davi iria traí-lo. Saul persegue Davi porque ele tinha nos traços do seu caráter uma coisa chamada insegurança. E o inseguro, porque essa é uma palavra, a gente está introduzindo ainda, mas essa é uma palavra que a gente deveria grifar e guardar conosco. Saul não perseguia a Davi porque ele achava de fato que Davi iria roubar o trono. Não. Em 1 Samuel 15, 22, está escrito que Saul se via pequeno quando olhava para si. Só que Deus, e essa é a parte fantástica, maravilhosa, dessa cura poderosa que o Senhor quer nos ajudar a conseguir. Qual, pastor? Deus não define, não decide e não escolhe usar um homem ou uma mulher baseando-se no nível da sua cura interior. Tomando por base, ele é emocionalmente sadio ou não é sadio? Às vezes, você olha os jovens que vão se casar, que estão namorando pessoas com a pretensão de se casar, mas aquilo ali vai virar confusão. Porque um lado ou outro tem problemas emocionais. Não necessariamente no nível de ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, pode até ser que não. Mas toda pessoa emocionalmente doente, ela vai transformar o lugar que ela vive, suas relações pessoais ou interpessoais, naquele ambiente que a alma dela vive. Isso é muito sério. Eu não estou jogando contra a igreja, porque, na verdade, uma das razões porque eu sou extremamente agradecido a Deus é que Deus nunca escondeu as limitações ou debilidades emocionais dos seus líderes. Os patriarcas, veja, quando o pastor Marco Gregório fala sobre esses espíritos familiares trabalhando para repetir, você vai observar que Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, tinham preferências. Abraão preferiu Isaque. Isaque preferiu? Isaque preferiu? E Jacó preferiu? Aí ele disse que ia descer, veja, Jacó disse que iria descer a sepultura com a alma angustiada. Mas isso era uma anomalia tão forte na vida de Jacó que passaram-se os anos, ele não esqueceu de José, mas ele já tinha um outro preferido. Qual? Benjamim. Olha, isso é muito sério. E aí, quando a gente chega em Isaías 30, 26, a luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante.
Uau! Aleluia! Como a luz de 7 dias completos. Imagina o seguinte, há dias no verão, no Rio de Janeiro, ou fora dele, que a gente tem 40 graus, ok? Aí Deus está dizendo que ele vai brilhar 7 vezes mais do que 7 sóis. Então, essa temperatura para nós, ela vai ser insuportável, para os animais nem se fala. Para a natureza, então, uma tragédia. Mas então ele está falando que eu e você que vamos ter esse brilho? Não. Primeiramente, ele está falando que essa luz é a palavra. Porque a palavra de Deus é a única coisa no universo que tem o poder. Olha o que o texto diz. E veja como a palavra de Deus é tremenda, porque ela vai se completando de maneira poderosa. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única coisa que tem o poder de penetrar na divisão onde há o quê? Juntas e medulas. E ele está falando nesse texto também dessa profundidade que está aqui dentro, que são as nossas emoções. Que são as nossas emoções. Quando eu me casei, há 39 anos atrás, domingo que vem agora, a primeira vez que a minha esposa brigou comigo, reclamou de mim, e eu depois fiquei meditando naquilo, levou um tempo para eu entender melhor, mas quando eu entendi, agora eu tenho que lutar para corrigir. Não sei se você já me ouviu dizendo do altar que eu não tenho, se eu tenho 2 referências de afeto do meu pai para comigo, é muito. E a questão da ferida, ela não passa por uma decisão consciente. Eu decido não demonstrar carinho e afeto. Não. É aquilo que nós recebemos. Aquilo que foi plantado em nós, sem o entendimento de que aquilo viraria uma semente com o poder de controlar nossas vidas e de nos fazer estragar, azedar, arrebentar tudo que é relacionamento que passasse pela nossa vida. E os ambientes onde a gente vive e mora. Então, ela diz, o que há com você? Por quê? Você não abraça. Não. Você, o seu carinho, ele não passa por uma demonstração de afeto, de abraçar, de beijar, de dizer que ama. Não. O seu afeto passa pela situação de você ter ou não algum recurso, e aí você traz um presente. Porque quando a gente percebe que alguma coisa está ruim, a gente, ao invés de vir ao altar para consertar, a gente tenta, e muitas das vezes também não sabe, e naquele momento eu não sabia, aí a gente tenta, Silvestre, fazer o quê? Substituir. Só que muitas das vezes a emenda fica 2 vezes mais complicada, torna esse nível incomparável, vai causar ferida. Então, o que o texto está dizendo? Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus ama tanto você e está tão preocupado com o seu bem-estar, crescimento e conquista, que ele assume o que outro fez para poder nos curar. Eu acho que ele merecia um glória mais forte aí, um glória a Deus, um aleluia. Entende? Mas, pastor, e por que Deus não cura? Porque, eu falei terça-feira, por exemplo, né, que muitas das vezes a gente termina de ministrar, e eu gosto, inclusive, de ajudar, porque essas coisas me foram semeadas quando eu aceitei Jesus lá em 1900 e trololó.
É sério. E ore comigo, repete comigo, para a pessoa ir aprendendo. E o pastor, quando ora, ele traz a palavra, por quê e tal. Por que isso? Mas aí eu observo que muitas das vezes, vamos orar. A pessoa abaixa a cabeça, fecha os olhos. Aí outro dia eu perguntei, irmão, que oração é essa? Pastor, orando espírito. Falei, nossa, elementar, meu caro Watson. Parodiando Sherlock Holmes, né? Um detetive, um personagem que um escritor inventou de um grande detetive inglês. E eu disse na terça-feira, quando eu falo, eu verbalizo o que está acontecendo. Mas, pastor, e se o irmão ouvir? Problema dele. Porque se ele estiver prestando atenção em Deus e ocupado com os B.O.s dele, ele não vai me ouvir. Não, tem gente no meio que está doido que o senhor... Nada disso. E vou, inclusive, aproveitar para dizer, meu irmão, uma das maiores experiências espirituais que eu já tive na minha vida foi quando eu fiz o encontro, ou o retiro espiritual de impacto. Aquilo causou na minha vida um terremoto. Ah, pastor, aconteceu, foi tudo ótimo. Querido, desculpa, a gente não é criança, sabe? Onde tem homem envolvido, não vai estar 100% certo, que é diferente de maldade, de fazer as coisas por maldade. Aí é outra história. Mas aquilo tudo, para você ter uma ideia, um pastor amigo meu me convidou para ir lá fazer o reencontro dos pastores dele. Eu fui lá, né? Eu mais um pastor. Isso, 2 homens, eu ministrei todas as palestras do reencontro para o grupo de pastores lá, uns 20 homens. E aí, no meio da ministração, como é que eu faço? Tá. Tem lá a questão dos pedidos de oração. Reencontro não, encontro. Tem lá ministração. Aí, eu tinha terminado de ministrar sobre a cruz, né? E a gente, nesse momento, escrevia lá algumas coisas que a gente queria que não houvesse mais na nossa vida, fosse pecado, fosse questões emocionais. Vamos resolver essa parada. Aí, vai ser lá no morro. Eu falei, ok, a gente estava num sítio e tudo. Aí fomos para o morro. Aí, irmão, brasileiro, se for estudado pela NASA, a NASA quebra. Entendeu? Porque, olha, irmão, olha, querido, te digo, eu sei que eu estou te falando. Brasileiro é uma benção. Aí, o que os amados fizeram? Pegaram aquelas superstições que a gente arrastou, ainda mais em Minas Gerais, meu Deus, trouxe. Aí botaram lá a cruz, pediram para todo mundo pegar ali o pedido de oração e cravar na cruz com uma taxinha, né? E eu senti um cheiro forte. Eu falei, tem gasolina aqui? Meu Deus. Aí depois que todos os homens já tinham ido lá e pregado o seu pedido de oração na cruz, o amado, afastem-se, pô, tacou fogo na cruz. Eu falei, meu Deus, estou numa reunião da Ku Klux Klan. O próximo a queimar sou eu. Jesus, eu vou sair correndo. Sério, estou falando sério. Aí eu corri, à noite não dava, mas de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o pastor da igreja, relatar o que houve, e ele foi lá e deu uma lavada nos amados, porque não tem isso. Isso não existe, isso é loucura. Mas você vê, muitas das vezes, minha mãe falava isso sempre, né? De boa intenção, meu filho, o inferno está cheio.
E a gente tinha essa ideia. Então Deus está dizendo, olha só, o brilho da minha palavra vai brilhar em você na intensidade de 7 sóis, 7 vezes mais forte que a luz de 7 dias, quando eu, diz o Senhor, curar a ferida do meu povo. Quando eu sarar. E aí, então foi Deus que feriu? Não. Não foi Deus que feriu. Mas Ele nos ama de maneira tão incrível que Ele diz, olha, eu vou curar a ferida do meu povo. E Ele poderia dizer, eu vou curar, já estava ótimo. Eu vou curar que eu fiz. Ou seja, ao invés de você ficar carregando essa dor, transferindo ela para avô, para pai, para irmão, para tio, sei lá, para quem, transfere para mim, porque eu vou curar você, diz o Senhor. Eu assumo esse BO aí, mas eu não quero você vivendo limitado por causa dessas situações e questões emocionais que te travam, te angustiam, te enfraquecem, roubam de você. Olha como as questões emocionais são sérias. Olha como isso é sério. Um dos grandes problemas no meio da igreja, apesar do Espírito Santo, sabe qual é? A falta de confiança em si mesmo. E eu sei o que eu estou falando. Você é psicólogo? Não. Poderia ir lá pegar o diploma pelos títulos, pelos livros que eu já li, e um que eu escrevi há muitos anos atrás, de uma série, não sei se você vai lembrar, minha filha, de uma série onde eu preguei 18 mensagens analisando emocionalmente cada um dos homens da Bíblia que Deus usou poderosamente. E um deles, Gideão. Gideão viveu debaixo de um complexo de inferioridade terrível. Eu sou o menor da minha casa, minha família é mais pobre. E Gideão, de 0 a herói, vou pregar amanhã, se o Espírito Santo me permitir, porém, entretanto, todavia, Gideão, depois da maior vitória naquele momento que Deus dá a Israel através da liderança de Gideão, tá? Gideão, pastor Zaca, ele se negou a reinar sobre Israel e ainda liberou uma palavra de maldição que gerou a morte de 70 da casa dele, porque quando Israel viu a vitória que Deus deu sobre os midianitas, na liderança de Gideão, Israel se congregou e disse, e queria fazer Gideão de rei. Isso que eu estou falando, está lá na Bíblia. Queria fazer de Gideão rei de Israel. E ele falou, nem eu, nem meus filhos, e nem os filhos dos meus filhos reinarão sobre vocês. E sabe como Gideão termina seus dias? De volta naquilo que Deus já o havia libertado. Você pode até, eu concordo, achar que eu demoro, que eu não vou bem no horário, mas eu não vou compartilhar com você pantomimas. Palavra. Olha o complexo. Pastor, qual é o pior dos complexos? Rejeição. Por quê? Porque o complexo, ou a doença emocional definida por rejeição, ela tira de nós simplesmente a capacidade de se sentir parte. A pessoa que vem de uma situação de rejeição, ela nunca, a não ser que ela permita que o Espírito Santo traga essa cura, e essa cura não é esquecimento. Tá? Essa cura
é você não permitir mais que essa situação domine suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes em relação ao outro, em relação a Deus. Você pode escrever. Tem gente na igreja que ainda tem dificuldade de se relacionar com Deus por causa da transferência pai. Os irmãos estão entendendo? Aqui estão entendendo todos, amém? Você está entendendo? Desafio do Marcos ali, junto com o tio Betinho e as suas respectivas esposas. Qual o desafio? Identificar lá dentro das salas as crianças que já vêm de casa e que já estão, alguma delas, manifestando que algo na alma não está bom. Aliás, não está bom. Precisa de cura. Precisa de restauração. E se a gente não estabelecer isso agora, quanto mais a pessoa vai crescendo, a sua idade vai chegando, tá? Pior vai ficando. Por quê? Porque os sentimentos negativos, eles têm o poder de solidificarem dentro de nós. As questões emocionais, elas têm o poder de gerar em nós verdadeiras Jericó. Lembra a muralha de Jericó? Que o muro de Jericó dava para passar um carro indo e um carro vindo? E aí, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa de bom caráter, mas tem um buraco aqui dentro. Estou sendo fiel àquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Agora você vai perceber a importância de se estar curado emocionalmente. Vou repetir, nenhum esforço ou sacrifício que você venha fazer para estar agora, no primeiro final de semana de fevereiro, no retiro de impacto espiritual, vai ser um recurso ou um tempo jogado fora. Pela ministração que você recebe. Me parece que essa igreja é uma igreja que foi fundamentada e continua sendo fundamentada na palavra. E não em converser fiado. Entende? Porque eu tenho dificuldade, pelo que eu leio na palavra, e a minha vida, que eu já não sou mais criança, estou com 61. Entendeu? Já estou... Uma coisa está sendo legal. Quando eu entro no shopping, aleluia, eu paro o carro na vaga de idoso. Olha aí. Oh, meu Deus. Aleluia. Entendeu? Fui fazer uma consulta essa semana que eu andei passando mal aí. E aí, quando eu cheguei, a moça falou, o senhor tem alguma prioridade? Eu falei, tenho. Ela, qual? Tenho 61, querida. Ela, não esperei nem 3 minutos. Senhor Marco Gregório, eu falei, é nós. Aí todo mundo olhou, esse neguinho chegou aqui, já foi atendido, terra. Eu falei, querida, que você não sabe, eu agora sou idoso. Entendeu? Depois eu vou pegar com o pastor Zacarias o formulário para entrar no ônibus de graça. Aí, pastor, não é, pastor? Aí, aquele papel no carro, entendeu? Agora, irmão, eu já entro nos lugares, cadê? Vem cá, por que você não tem fila para idoso? Olha para o seu irmão e diz, as doenças emocionais estão limitando seu avanço, sua conquista e a pessoa que você é em Cristo Jesus. Pode ter certeza, pastor, fulano tem problema com a identidade dele. O problema com a identidade dele é um problema emocional. 1 Tessalonicenses 5, 23, vê se não está escrito isso aí.
que o vosso corpo físico, alma, botou alma, as emoções e o espírito sejam conservados íntegros para o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu posso perder a emoção por não dar atenção, por não buscar a cura, a libertação dessas questões emocionais. Quer ver um outro exemplo que mais tem atrapalhado a vida do povo de Deus? Porque em algum momento, muitos de nós, ou todos nós, fomos feridos emocionalmente por alguém que nos liderava, abusando da autoridade. E agora você talvez até mudou, veio para cá, ou saiu daqui, foi para lá, mas aquilo que a gente não resolve, a gente carrega. Aquilo que a gente não resolve, querida irmã, a gente carrega. E não só carrega, na nossa condição de pais, de maridos e de mães, a gente transfere para os nossos filhos. Que amanhã poderão ser pessoas inseguras, pessoas que se fecharam para o relacionamento porque foram feridas, foram traídas. Tudo bem? Pastor, me ajuda. Simples. Voltando para Gálatas 5, você vai ver que a cura está nos frutos do Espírito Santo. Se o batismo hoje, a turma não está nem aí, imagina os frutos. Por isso que nós recebemos de Deus em Cristo, repete após mim, porção dupla. Pastor, o que é essa porção dupla? Nós recebemos, número 1, o poder, a primeira porção. Os frutos do Espírito Santo. Quais? A segunda porção. Porque Deus também não quer que a gente tenha o poder sem os frutos gerados por esse poder. Que tem o poder, olha a redundância, que tem o poder de mudar as nossas estruturas emocionais. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho demônio? Não tem. Até já pôde ter tido antes do Senhor Jesus ocupar esse espaço aí dentro de você. Mas 2 corpos, como já define a física, não podem habitar no mesmo espaço. Mas olha o que o povo de Deus tem feito. Jesus disse lá em Mateus 6, se não me falha a memória, que quando um espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares escusos, escabrosos, né? Os mais espirituais, tenebrosos. Aí Jesus diz assim, e vendo o espírito que a casa está limpa e arrumada, porém vazia, ele volta, chama mais 7, e o segundo estado dessa pessoa é muito pior que o primeiro. A coisa já estava ruim, com um demônio, imagina com 8. Mas qual é a questão? Povo de Deus, no reino do Espírito, nada pode ou ficará desocupado. Alguém vai ocupar esse espaço. Alguém, para a gente entender melhor. Mas alguém... quando as pessoas dizem assim, olha, pastor, eu não sou membro de lugar nenhum, mas eu estou em Jesus. Eu olho e digo, é tolo. É uma tola. Por quê, pastor? Porque no reino espiritual não tem nada vazio. No reino espiritual, isso é princípio do reino espiritual. O ambiente da nossa vida sempre estará preenchido por alguém ou alguma coisa boa ou ruim. Simples assim. E aí, quando a gente chega nos frutos do Espírito Santo, abre aí,
É Gálatas 5. Glória a Deus. Eu já vou terminar. O que vocês acham? Não, fala aí, me responde aí, ué. Não é pecado você ter preferência, não, pai. Isso eu estou perguntando. E olha eu falando, fazendo bobagem aqui. Isso. Fique em paz. Olha só. Agora, é claro que o Espírito está escrito em Romanos capítulo 8. Agora fugiu o versículo. Onde está escrito? Lá, eu já vou chegar em Gálatas, só um segundo. Romanos 8 está escrito assim: porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de... Mas uma coisa que tem atrapalhado o povo de Deus é o fato de nós declararmos o contrário do que a palavra de Deus diz. Não é o pastor Marcos Gregório, não é o pastor ABXZ, por mais conhecido, mas não que diz. É Deus que diz que o Espírito Santo dentro de nós, seu povo, vai gerar, vai fazer, vai te levar a ter essa convicção. Qual? Dentro de mim está o Espírito Santo. E mesmo que pensamentos e emoções venham até mim para dizer o contrário de quem eu sou e tenho em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo aí dentro, testificando que você está curada, que você está abençoada, que você é forte, que você é valoroso, que você é corajoso, que a palavra de Deus reside na sua vida. Repete após mim assim, ó: eu já passei pelo processo dos 7 sóis, das 7 luas. Eu já passei por esse processo. Agora, qual é o segundo desafio? O segundo desafio é manter o que nós recebemos. Por isso eu repito tanto: enfraquecimento, frequência na igreja, cultos. Por quê, pastor? Porque o diabo não desistiu de você. Você acha que o capeta, o satangor, desistiu de mim? Desistiu da sua família, desistiu de arrebentar seus filhos, desistiu de arrebentar seu relacionamento com a sua esposa? Não, não desistiu. Por isso que a gente precisa permanecer naquilo que em Cristo nós já recebemos. Amém? Um exemplo bem chulo. Não, bem ralo. Bem ralo. Eu andei a vida inteira a pé, ou de ônibus ou de trem. Até que o Jeová me abençoou. O primeiro carro que nós tivemos foi uma oferta que recebemos, o carro. Que carro atribulado, mas glória a Deus. Aí foi, tanto o meu quanto da minha esposa. Mas eu trato com tranquilidade o fato, se houver alguma necessidade de voltar a andar de ônibus, de trem, isso não vai gerar crise na minha vida. Mas se eu disser para você que eu vou ficar feliz e satisfeito, é mentira, é loucura, ainda mais depois que eu conheci o TAR do automático. Terra! E a minha esposa, então, não, isso aí é o melhor carro do mundo. Qual? O automático. Mas por quê, meu filho, que sarladeira, meu pai. Entende? Então, o que eu estou tentando te dizer? Deus não quer que a gente regrida. Uma circunstância da vida pode me levar de volta ao carro de marcha, sim ou não? Mas eu não quero. Eu vou lutar, vou fazer de tudo para não voltar para aquela condição. Quem está entendendo?
Em nome... Ah, o senhor agora está metido, está besteira, irmão. Pelo amor de Jesus, caminha comigo aqui e vê meu testemunho. Eu lá estou atrás disso, rapaz, sou melhor que ninguém, não, porque é muita luta. Ué, você começou a vida morando num lugar que alguns de nós nem ventilador tinha para o verão. Agora você pode ligar o ar refrigerado, quer voltar para o ventilador porque é humilde. Meu Deus de Israel! Não gosto nem de lembrar. Você está entendendo? Não, irmão, conta para ninguém não. Parece que nós, assim, desses lugares mais carentes, a gente tem parece que uma unção diferenciada, né? Porque a gente acostuma dormir com o barulho do ventilador. E se não tiver aquele plec, 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 até o miserável pega no tranco. Plec, 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 plec. E às vezes, pastor Eliane, o desgracento parava no meio da noite, sem motivo aparente, e nem jogando aquela desgracenta na parede. Tem irmãs se lembrando, olha aí, Jeová está me usando. Rapaz, vai ter saudade de barulho de ventilador, rapaz. Jesus me liberta! Silvestre, Ana, não sei, Silvestre é neopolitano também, né? Também, Ana. Meu pai, irmão, aquela época lá em Nilópolis, não precisava chover. As nuvens se juntavam, caía a luz. Uma mosquitada do inferno, meu Deus! Por isso que eu acho que Pernilongo tem demônio, não é possível. Que os amados brotam, irmão. Hã? Uai, tá doido. E naquela época, mesmo a gente, não sendo um católico praticante ou da corimba praticante, rapaz, toda vez que meus pais iam no mercado, fazer compra uma vez por mês, perguntava, tem vela suficiente? Porque... valeu o Espírito Santo. Deus não quer te curar com a luz de vela, não, viu, querido? Ele quer te curar com a luz da sua palavra, aleluia. Pegou aí, Marcos? Pegou aí? Rapaz, que guerra! E a gente tem saudade desses negócios. Às vezes eu olho assim e falo, Jesus, há poder no teu sangue. Mas está com saudade. Pastor, aquele barulhinho do ventilador não é bom, não? Sério? Você acha? E aí, voltando para cá, o Senhor, Gálatas 5, abre aí. Ele começa a falar de quê? Dos frutos do Espírito Santo. Eu não tenho paciência. Eu sou muito intransigente. Longanimidade. Como eu não recebi amor, eu tenho dificuldade de amar. Aí vem o Senhor e diz o quê? E nos dá o fruto da misericórdia. E, para mim, em particular, o que eu mais gosto. Ele começa falando esse em Provérbios. Provérbios diz assim, qual cidade que não tem muros é o homem que não tem domínio próprio. Aí vem no fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, e ele fala, domínio próprio. O que é isso, pastor? É aquelas histórias do lugar que a gente foi criado, que para virar uma confusão não precisava nem riscar um palito de fósforo, porque a confusão estava no ar. Lembra que eu disse? A gente tem a capacidade de transformar os ambientes que a gente vive nas doenças emocionais que foram geradas em nós. Olha, gera isso no relacionamento, gera isso aqui, porque o lugar onde a gente deveria vigiar muito com relação ao ambiente é aqui dentro. Por quê, pastor? Porque se aqui dentro o ambiente é péssimo, a gente vai transformar o ambiente do lado de fora 2 vezes mais péssimo. Lembra que eu disse há pouco
não acredita na capacidade que Deus te deu. Isso quer dizer que eu posso compartilhar com você, ou usar a expressão, eu posso ensinar você com a minha vida e testemunho e a revelação da palavra de Deus, tudo sobre cura interior, e você continua doente. Porque a cura decorre, não é Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, não, não. A cura começa quando eu admito que preciso ser curado. Ela passa pela admissão da cura. Às vezes, eu vejo isso de maneira negativa na igreja. Ué, por que o povo não vem mais durante a semana? Porque está com a vida tão maravilhosa que a última pessoa que eles precisam é de Deus. Eu não aguento mais. Outro dia um marido falou isso para mim. Eu não sei o que Deus quer comigo. É só luta, é só luta, é só luta. Só que Jeová me deu um dom que eu não sei se vou pagar algum preço por isso, porque eu faço de tudo para segurar a onda. Porque a igreja pentecostal tem, infelizmente, a facilidade de, entre poder e caráter, ficar com poder. Aí é pastoreada e liderada por gente mau caráter por causa do poder, do dom. E aí começa a manipulação. Sou acusado na Baixada inteira de que meu negócio é dinheiro, eu estou milionário e eu só falo de dinheiro. Porque é assim, é igual a história do bêbado. Todo mundo conta as cachaças que eu bebo, mas ninguém conta os tombos que eu levo. Só um trocadilho horroroso. Mas, porque as pessoas não estão preocupadas em ver o seu caráter. Elas querem olhar aquilo que você diz, prega, ensina, e que elas não concordam. Como elas não vão assumir essa discordância de forma pública, você e eles então fazem as suas rodas e reuniões para falarem mal. E não sabem de nada. Sabe de nada. Isso não é pregação, isso é um bate-papo. No divã de Deus, não é no divã de Marcos Gregório. É bom que você nunca esqueça isso. Gente que nós carregamos, que não perdoamos. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse, olha, o pior erro que uma pessoa que foi ferida na alma por outrem, pode cometer, qual pastor? É achar que quando você perdoa, você deu um prêmio para aquele que lhe feriu. O prêmio é seu. Por quê, pastor? Pelo que Jesus diz em Mateus 6. O que ele diz? Se vocês não perdoarem o que os homens lhes fizerem, o vosso Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. E eu quero saber quem consegue viver para Deus e com Deus sem perdão. Então, primeiro, perdoar não é dar prêmio. Segundo, eu perdoo, insisto nesse perdão em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu amo a minha vida. Como assim? Ué, você quer que eu viva transformando meus relacionamentos, meus ambientes de trabalho, meu ambiente na minha casa, minha esposa, meus filhos, num ambiente tóxico, num relacionamento tóxico, com um pai tóxico? Como assim? Marido tóxico? Olha aí. Porque, 3, a pior coisa que a gente pode fazer depois de não perdoar é viver se desculpando. Por quê? O que é mais fácil? Admitir a enfermidade e buscar a cura? Ou
viver dando desculpa. Não, foi meu pai, foi meu tio, foi minha prima, foi sei lá quem que fez. Aí você observa, parece espiritual, querida irmã, ver todo mundo rodando, né? Ainda mais se tiver uma música no fundo. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Por quê? Por que o senhor discorda disso? Bom, primeiro eu discordo porque eu não sou doido e nem estou no caminho. Mas, prioritariamente, eu discordo porque isso não é experiência com o Espírito Santo. Que coisa doida é essa? Na macumba, a galera rodava. Aí vem para o cristianismo e continua rodando. Não é por aí. Não é por aí. Então, o poder está ligado aos dons. E a transformação, a cura, a liberação, a libertação está ligada aos frutos do Espírito Santo. Aí a turma, vou casar, pastor, vai, parabéns. Parabéns. Só tem um detalhe. Dá um tempinho e para de olhar esse moço apenas pela ótica do seu príncipe encantado e observa atitudes e frutos. Para amanhã, até o altar é o príncipe encantado. Levou para casa, virou sapo. Epa! Porque você não observou essas questões. E como você vai se casar para viver uma vida, amém? Amém? Essas coisas vão nos acompanhando. Mas pior, Jesus, é sério isso? É 10 para as 8? Rapaz, esse pastor fala, hein? Não sei como é que vocês aguentam, hein? Mas eu acho que você vai ver que vai valer a pena. Amém? Então, é isso. Essas anomalias ou doenças emocionais, elas roubam de nós aquilo que em Cristo nós temos por mais precioso. Identidade, não sabe quem é, não acredita que tem poder para expulsar o demônio, não acredita que tem poder para alcançar determinadas áreas da vida, não acredita que tem poder, que tem autoridade para guerrear, não é de igual para igual. A gente não guerreia com o diabo de igual para igual. Só existe um momento em que eu e você nos igualamos ao diabo. Qual? O momento que a gente peca. Abre a porta da legalidade e ele vai trazer sobre nós acusação, peso, dor, vai criar algum impedimento para a manifestação de alguma bênção na nossa vida. Porque, fora isso, nem guerrear contra o reino das trevas, a gente guerreia aqui, ó, de igual para igual, irmã, no mesmo nível, não guerreia. Por que não? Porque nós guerreamos na perspectiva do que Jesus fez por nós. E quando a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares e nas regiões celestiais em Cristo Jesus, isso fala do quê, pastor? Jesus conquistou um lugar de autoridade e nos levou para lá. E você está com Cristo, reinando, guerreando, enfrentando o dia mal por conta dessa carne, mas com autoridade, poder, tomara que fogo e unção para você vencer as suas batalhas. Amém ou não amém, igreja? E porque também Deus nos deu o Espírito Santo. Por que tem crentes que são donos dos seus negócios e está indo igual ao negociante do mundo? Simples. Simples. Ou Jesus entra em 100% da sua vida, ou vai ter problema. Você tem o seu negócio, mas não levou Jesus para dentro dele.
E quando eu falo de levar Jesus para dentro dele, eu ainda não cheguei no ponto de que você está fazendo oração todo dia de manhã, que vocês... Não. Sabe qual ponto eu estou? Não adianta você fazer oração se você não paga os encargos dos caras. Não adianta fazer oração se você não assina a carteira do seu funcionário. Essa eu acho que a pastora Bi vai lembrar, porque são proféticas. Eu criava uma guerra por semana na igreja. E uma vez, ministrando, eu falei do altar. Se você quer ter uma funcionária doméstica, uma secretária doméstica, mas não tem dinheiro para pagar o encargo, você e teu marido dá teu jeito, mas não leva ninguém para sua casa para tratar dessa forma. Tem que levar Jesus lá para dentro. As conversas. Você quer que seus funcionários respeitem? Você é o primeiro a parar com eles para falar mal dos outros. Um charuto, ele vai. O cara diz, pastor, vai lá na empresa orar? Vou. Que hora? 9 da manhã, tá bom? Meu irmão, se você for na Bíblia, não creia no que eu estou falando, vá na Bíblia. Se você encontrar diferente, por favor, está aberta a estação da correção. Eu não sou uma pessoa que alguém vem dizer para mim que eu estou fazendo algo errado e está errado, que eu vou dizer, você sabe com quem está falando? Está doido? Eu tenho temor de Deus, misericórdia. Mas, se você olhar as principais batalhas, para não dizer todas, que Deus instruiu o povo a como ter vitória, Deus sempre mandou sair de madrugada. Mas o inimigo dorme? Não dorme. Por que Deus, então, mandou sair de madrugada? Porque a madrugada nos coloca numa posição espiritual diferenciada. Não conte para ninguém, por favor. Irmão, não há o que Deus não te responda. Cansado fisicamente, eu estou quase morto. Mas eu não preciso que o relógio desperte às 5 da manhã. Essa noite eu deitei, devo ter levado uns 15, 30 minutos para pegar no sono. 1 da manhã, 1h30 da manhã, mas 5 horas eu abri os olhos. 5 horas, abri os olhos. Você está tentando me dizer o quanto o Senhor é maravilhoso? Não, eu estou tentando te dizer que se a gente buscar, Ele vai se deixar encontrar. Simples assim. Porque, amados, existem batalhas que nós não conseguiremos vencer fazendo o que todo mundo faz na média. Pelo nível da luta que nós temos, e eu hoje não aguentaria, mas a gente devia passar os 52 sábados do ano no monte. Pelo nível da luta que nós estamos travando. Qual é a área da vida com a qual nós não estamos lutando? Todas elas. É emocional, é espiritual. Meu Deus, que guerra. Não sei você. Mas eu ando na rua, parece que tem 2 mãos do tamanho de um trem tentando me empurrar terra, chão adentro. O que é isso, pastor? Sensibilidade espiritual. Do que está aqui, ó, ao nosso redor. Ah, pastor, o senhor acha que o demônio fica esperando do lado de fora? Sinceramente, às vezes não. E eu louvo a Deus, porque uma parte da parentela, isso, lá relacionada à minha falecida mãe,
Cara, vivia na cumba, que era um negócio, irmão. Minhas primas lá dançavam com cobra pelo corpo. Minha tia era a mãe dos encostos, tudo. É uma guerra. Até que um dia, um casal de obreiro da Igreja Universal bateu lá para vender um jornal, o Folha Universal. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. Posso fazer oração por vocês? Meu irmão, caiu demônio. Até o cachorro tinha demônio, Jesus. Jesus disse em Mateus 17, Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Porque tem demônio aí, meu filho, que só com muito jejum e oração. Ué, então não é mais o nome de Jesus? Não, é que o jejum e oração traz na nossa vida fortalecimento espiritual. Exemplo, pastor, opressão. Pô, irmão, tem gente que conta uma mentira tão bem contada que tu crê que é verdade. Oi? Até o mentiroso, já tivemos um aqui assim. O mentiroso acredita que a mentira que ele contou é verdade. Minha mãe usava, a vizinhança lá usava esse ditado. Tem gente que mente que nem sente. Olha que unção é essa, poderoso Deus. Entende? São raízes. Esse é um outro nível que a gente trata aqui também, não publicamente. No dia que eu me desviar, quiser botar 3 mil aqui em cada culto, é só começar a fazer esses negócios. Porque as pessoas não estão atrás do poder transformador de Deus através da sua palavra. Elas estão atrás de experiência. E nem sempre, para não dizer a maioria das vezes, a experiência não vem do altar do Senhor. Vem de outras fontes. Existe coisa mais manipuladora do que uma mulher ir num culto, aí ela passou perto lá do camarada que estava lá ministrando, obviamente branca, bem vestida, é aqui que eu vou ancorar meu boné. Aí o cara falou, sabia que Deus acabou de me dizer que você ia trazer hoje uma oferta de 10 mil reais? Pergunte pastora Bianca. Não, pergunte à irmã Josiane, que me conhece desde lá que eu aceitei Jesus, lá em Nilópolis. Eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, mas minha mãe usou um argumento poderoso. Eu sempre orei pela sua conversão. Aí eu fui passar 2, 3 anos na cruzada, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois eu saí e voltei para a Assembleia. Mas esses irmãos que me conhecem desde essa época, pergunta para eles se a vida não foi sendo uma construção. E essa construção, mesmo em alguns momentos de desequilíbrio, ela precisava ser equilibrada. Então, a gente não se acha e não se vê melhor que ninguém, de jeito nenhum. Mas tudo que você... E por isso eu digo, e continuo fazendo o desafio, a palavra é pregada. Se você permitir que ela entre na sua vida, esse troço vai dar certo. Porque esse troço não é um troço qualquer. Esse troço é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Então, as pessoas não querem se relacionar com Deus e, por extensão, com a sua palavra. Como é que vai dar certo? Como é que vai funcionar? Como é que Deus vai mudar a vida? Como é que Deus vai salvar, vai curar, vai libertar? Como é que a empresa vai dar certo? Como é que o negócio vai dar certo? Como é que as coisas vão acontecer? Como? Se a gente não quer, a gente deu as costas para a palavra. E aí, escute isso. Toda situação, toda doença emocional não tratada
ela vai gerar raiz de amargura. Então, tem pessoas que elas não precisam apenas de cura interior. Não, pastor, não. Elas precisam também de libertação nesse nível, porque aquilo ali já passou do nível de uma doencinha emocional, já está no nível de, amado irmão, raiz de amargura. Aquilo ali virou uma raiz. E raiz é só olhar para a árvore. A raiz, ela destrói. Na minha casa, por exemplo, minha sogra, na casa dela, tinha uma casa muito, muito boa. Os padrões de Nilópolis era qualquer coisa comparável a Ipanema, Leblon e tudo. Aí, Gávea, por aí. E ela tinha um terreno grande nos fundos. Lá tinha um pé de jamelão, bonito. Todo ano a gente trepava lá, dava jamelão, lembra, Patrícia? Para a vizinhança inteira. Até que chegou um momento que teve meus cunhados, vamos lá, cavar em volta, cava tudo em volta. Aí arrumamos um tratorzinho lá, na época, com o hino na prefeitura, para arrancar a raiz. Por quê? Por baixo da terra, aquela beleza era uma beleza destrutível, porque, de repente, a calçada começou a rachar, de repente começaram a aparecer rachados nas paredes. Por quê? Porque a raiz vai, ó, dava um jamelão abençoado do que a gente podia ver, mas no que nós não podíamos ver, estava causando destruição, podia derrubar a casa. Então a raiz tem o poder de derrubar a casa. Qual casa? Minha casa, sua casa. Qual casa? Essa aqui primeiro. E depois, a casa que a gente vive e mora. Pais, observem traços de doenças emocionais no relacionamento com seus filhos e filhas. E eu vou terminar aqui. Você sabe qual é a segunda pior coisa que uma pessoa, sobretudo do sexo feminino, pode fazer para si mesma? Porque Satanás convenceu algumas pessoas que a cura dela estaria nas atitudes de rebeldia dessa pessoa. Como assim, pastor? Como assim, pastor Marcos Gregório? Moças que têm sérios problemas com o pai, acontece com a mãe também, mas o pai é mais comum. Eu não estou achando outra expressão, não quero usar a chula nem ofensiva, mas é um fato. Tem mulheres que elas estão andando por aí, não pode ver um homem que ela vai se deitar com ele. Porque na cabeça dela, Satanás a convenceu que com essa atitude ela está punindo o pai, mas não é verdade. Ela está punindo a si mesma. Ela está aprofundando os buracos. Isso está na Bíblia, pastor. Vou dizer de novo, eu não costumo dizer coisas que não estão na Bíblia. É só você olhar para a mulher samaritana. Jesus falou, ó, você já teve quantos maridos mesmo? Me ajuda aí. Diga. Então, olha o que diz o texto. Você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é seu. Por quê? Isso tudo começou com uma situação na alma. Porque a situação na alma pode também gerar isso. O quê? As pessoas acabam por mendigando amor. Por isso elas não abrem mão de quem as maltrata, pisa e humilha todo dia. Mas como ela está ali mendigando amor, mendigando atenção,
Para ela aquilo está bom, mas ela só está aumentando o tamanho do buraco, a quantidade do buraco. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela é completa na nossa vida. Não ficou 1 milímetro de circunstância ou situação alguma das nossas vidas que ficaram sem serem alcançadas pela luz curadora da palavra, pela luz restauradora da palavra. Por isso que a canção diz, e é verdade, há um bálsamo em Gileade, há um remédio em Gileade. Só que a gente precisa tomar posse da palavra e declarar a palavra. E não ficar, todo ano tem que ter um congresso para curar, todo ano tem que ter um culto para curar, todo ano, não, meu irmão, curou, está curado. Não quer dizer que você não vai mais lutar com aquilo, mas quer dizer que apesar de você continuar lutando contra aquilo, para aquilo não voltar, não se manifestar de novo. Lembra a história de um demônio que agora são 8? Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que declarar a palavra, trazer a palavra para essa área. Segundo, eu preciso me tornar uma ponte nas mãos de Deus para curar outros. Senão também não funciona. Senão não funciona. Terceiro, não conta para ninguém, estou terminando. Eu acho que uma das piores besteiras que eu já fiz no ministério foi quando eu disse que eu estava fazendo terapia. Como que um líder, como que um pastor diz que vai fazer terapia? Aí um monte de gente foi embora, porque o pastor não pode fazer terapia. Então eles preferiam um pastor que foi criado num ambiente que não tinha afeto e que mesmo tendo a graça de Deus, de Romanos, capítulo 5, onde está escrito que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, tem que ser aquela pessoa chucra, ignorante, que nunca tem uma palavra de carinho, é só chute na canela. Entende quando Deus fala, o meu povo está sendo destruído, é porque lhe falta o conhecimento. E aí, vou encerrar aqui. E aí, quando eu estou te falando do retiro de impacto, irmão, é por causa do dinheiro, é sério isso? O valor mais baixo que a gente encontrou para fazer o retiro, só para pagar o sítio, era R$312 por cabeça. Tá certo? E vai. Chegamos a 200. É. Porque lá, depois que eu ministrar sobre esses níveis de libertação e um pouco de cura, eu vou lhe dar uma ficha que eu fiz quando voltei de San Nicolas, com 154 perguntas. E o que isso vai significar, pastor? Uma limpeza espiritual. Porque, agora, há um fato. Tudo que te oferecerem no reino de Deus, sem a palavra, tem dia e hora para começar e terminar. Então, que limpeza vai ser essa? Muitos de nós aceitamos Jesus e que seguimos. Primeiro, não renunciamos a pactos que fizemos. E não precisaria renunciar se tivéssemos sido instruídos na palavra e abraçado a palavra, porque a palavra tem poder para isso. A palavra trevas, o radical dela é ignorância. Aquele que ignora um fato, uma verdade. Qual verdade? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
João 8,39, e conhecereis, e a verdade, olha para você, meu Deus, essa Bíblia que eu seguro contém o poder da minha libertação total, da minha cura total. Mas, infelizmente, daqui a pouco eu vou cair, daqui a pouco eu vou perder mais. Há esse risco. Por quê, pastor? Porque os caras aí fora estão pregando 20, 25 minutos no máximo. O povo cansa. Titanic tem 3 horas e 20 e o recorde de bilheteria não foi batido ainda. Então, ouvir a palavra 30, 40 minutos, 1 hora, mas o senhor exagera. É o que disse Jesus. Quem muito foi perdoado, ama muito. E eu sei do que eu fui liberto. E sei onde Ele me plantou, para que essa libertação... E quando eu falo de libertação, eu nunca caí endemoniado. Até porque lá na cruzada a gente tinha esse trabalho forte lá, com a irmã Eliane, puxa, irmã Cantionilha, não estou lembrando agora a mãe da pastora Regina, Cantionilha, irmã Amália. Meu irmão, a irmã Amália tinha meio metro de altura, querido. Quando aquela santa pegava o microfone para orar, meu amado, era um sapé caiaiá violento, mulher cheia do Espírito Santo, e outras irmãs e irmãos, sabe? E eu tive o privilégio de ter participado, ter passado por isso. Senão, onde será que eu estaria hoje? Está entendendo? Então, a sua vida, tanto espiritual quanto os aspectos naturais dela, vão passar por transformação, vão passar por liberação, vão passar por cura. Só que Deus não faz tudo de uma vez só. Ele começa te dando o caminho, te mostrando que Ele é poderoso para fazer. E o que eu faço? Dou continuidade. Amém, igreja? Porque não há nada que tenha o poder, não existe no céu, na terra, no inferno, não há nada que possa substituir a palavra de Deus. É a única que é viva e eficaz e que é poderosa. Amém, igreja? Então Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas, mas a instrução para você observar situações na sua vida, situações dentro da sua casa. Na época que Deus levantou o Lázaro, um dos testemunhos mais impactantes que eu ouvi naquele momento era dele, de algo que eu já cria, porque eu tinha ido lá em San Nicolás, na Argentina. E o que ele dizia? Eu estava cantando pelo mundo com o Olodum e a minha família dentro de casa passando fome. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a orar por isso. Deus mandou uma irmã na nossa casa que tinha o dom da revelação, mas também era uma mulher séria, uma mulher de Deus. Uma outra coisa, um parênteses aqui que eu não consigo entender. Como que vocês aceitam ouvir profecia de gente que diz: não, lá na minha igreja eu vou de vez em quando, não obedeço homem nenhum, aqui é eu e o Espírito Santo. Isso é mentira, irmãos. Porque 1 João está escrito no capítulo 3, se não me falha a memória, 2 ou 3. Aquele que diz que não ama seu próximo a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. E é regra no reino de Deus o quê? Autoridade espiritual. Isso vem da onde? Do tabernáculo. Aonde, pastor? Está tudo na palavra. Lá no tabernáculo haviam vasos com especiarias, com óleo da unção. E a palavra vai dizer o quê, pastor? Todo vaso em que não houver tampa, ele é imundo. Tampa aponta para o quê? Cobertura espiritual. Jesus não estava preocupado
com a lei, mas ele cumpriu a lei, por isso que ele estava preocupado. E agora não tem mais tabernáculo. Tem? Não, não tem. E o que tem agora? Discipulado. Porque Deus não vai remover o que ele estabeleceu, ele só tem uma palavra, nele não há sombra de variação nem de mudança. Ele não é volúvel. Segunda, ele diz, vou te mandar para a Argentina. Terça, ele diz, não é melhor ficar no Brasil mesmo? Na quarta, ele diz, descobri, vou te mandar para os Estados Unidos. Deus não é assim, amado. Deus não é essa pessoa. Você está entendendo? Meu Deus. A minha visão, eu já gostaria de ter entrado nesse ponto. Sabe qual? Tem pessoas na igreja que elas têm tudo para romper. Mas por que elas não rompem? Porque tem amarra nos pés e nas mãos. Porque essas amarras, esses espíritos de opressão, eles são transmitidos através de uma cadeia de autoridade. Qual? O bisavô, a bisavó, o vô, o pai, mamãe, tios e tias. E até vizinhos, que eu sou de uma geração que os vizinhos tinham autoridade que nossos pais davam até para dar uma coça na gente na rua. Tomaram, minha irmã, eu lembro, cada reguada que aquela miserável da dona Estela me deu na cabeça. Era. Mas Deus. E aí, o que é mais fácil? Acreditar numa religiosidade de que o reino de Deus, que Jesus era pobre. Jesus é o primeiro pobre na história que tinha tesoureiro. Jesus é o primeiro pobre, amado. Primeiro pobre no mundo inteiro, que Lucas 8 diz que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres a quem ele tinha libertado de demônios e que eram esposas de altos cargos no governo romano. Por isso que Paulo escreve que o evangelho de Jesus chegou na corte de César. Semana que vem nós vamos começar a ler o Novo Testamento. O que você acha? Bom, por que a gente não lê? Calma, meu irmão. Calma. Sabe por que a gente começa as coisas e não termina? Porque a gente começa muito aqui. Ó. Começa aqui. Aqui no ralinho, aqui no simples. Porque Jesus só mandou ir para mais fundo depois que eles tiveram uma experiência onde? No rasinho. Porque Deus é equilibrado. Deus é equilibrado. Aí a gente pega o sarrafo, coloca aqui. Ó. Aí começa, vai segunda, terça. Na quarta já está bem molenga. Na quinta esqueceu. Na sexta já está se espraguejando. No sábado dá uma desviada e no domingo vem no altar. Oh, meu Deus. Você está entendendo? Fala para o teu irmão aí. Rapaz, Deus tem grandes planos para você. Diga, Deus tem grandes planos para a sua vida. Fala para ele, Deus não chamou você para um projeto fracassado. Deus chamou você para projetos de êxito, de sucesso, de crescimento, coisas que Ele vai derramar na sua vida, que elas estarão anos-luz acima do que você mesmo planejava. Meu irmão, para mim, eu estaria no trem até hoje. Para mim, nunca teria saído desse país. Já saí 32 vezes. Por graça de Deus, bondade e misericórdia. Porque ninguém nunca sabe onde Deus vai te levar. Deus é fiel. E está na hora, meu irmão. É o ano do extraordinário. Então não é o ano de brigas extraordinárias, não é o ano de problemas emocionais extraordinários, sabe? A depressão tem se transformado na pior doença, já foi do século XX e pelo menos no Brasil ela vai chegar lá também. Por quê, pastor?
Porque a depressão é uma doença? O senhor reconhece? Reconheço. Só que, infelizmente, mais do que uma doença, ela tem se transformado num lugar de escape. Escapei para o ambiente da depressão, que aí eu me desligo, ninguém me cobra, e vão combinar. Seu pastor não é louco, vão combinar. Muitas vezes. Não é ruim todo mundo sentir pena de você. Você está carente. Só que a sua carência, ela nasce nos nossos sentimentos e emoções, mas passam pela carne. Eu já ouvi de uma moça, que é médica hoje, na época estava no 3º ano de medicina. Eu chamei ela para uma conversa porque eu notei que em 2 ou 3 meses ela tinha tido 4 namorados. Falei, sabendo dessas questões emocionais, não deu outra. Eu não consigo ficar sozinha. Meu pai é médico, eu praticamente não fui criada por ele, porque ele não parava em casa, estava sempre fazendo plantão. Eu só me sinto bem, eu só me sinto forte, eu só me sinto capacitada se tiver um homem na minha vida. Por quê? A ausência do pai. Vocês estão entendendo como isso é sério? Como isso é forte? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que está escrito. Conhecereis a verdade, conhecereis a minha palavra. E ela tem o poder e fará isso. Ela vai libertar vocês. Ela vai transformar a vida emocional de vocês. A minha palavra vai fazer uma obra grande na vida de vocês. Então nós queremos provar do extraordinário de Deus, sim ou não? Nós precisamos estar curados emocionalmente. E o diabo vai lutar para que eu e você não estejamos. Me pergunta por quê? Porque a cura nos liberta dos ambientes que se conectam com as nossas almas, sentimentos e emoções para nos levar a pecar contra Deus e os nossos próximos. Fica de pé e receba essa palavra em nome de Jesus. Eu vou fazer a oração mais demorada do mundo. Segura, por gentileza, uma das mãos do querido ou querida à sua esquerda e à sua direita. Ah, tá. O pastor Nivaldo está lembrando que aqui fora, já na saída, se a minha palavra encorajou você a ir para o retiro de impacto espiritual ou famoso encontro, você já faz a inscrição ali. Tá certo? O ministério não poderia mesmo nesse momento. Mas a gente melhorou a condição de pagamento para circunstância alguma impedir você de estar lá. Agora, se você quer estar ali como crítico, fique em casa. Fique em casa. Não vá, não. Não vai ser bom. Se você decidir ir, determina o que você precisa. Lá nenhum dos pastores, ninguém vai perguntar qual é o problema, porque a gente não crê nisso e não concorda com isso. A gente ministra a palavra e o Espírito Santo faz a obra. Ponto. Aleluia. Repete comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, eu realmente admito e confesso
e doenças emocionais, até a minha chegada aqui hoje pela manhã, estavam me impedindo de avançar. Mas o diabo perdeu novamente, porque a tua palavra, que é viva, que é eficaz e poderosa, foi liberada do altar. E eu pude ter um encontro com verdades e realidades que eu não as admitiria jamais. Mas eu reconheço que eu preciso dessa cura, que eu preciso dessa libertação, que eu preciso dessa liberação, para que no ano do extraordinário, nada, empecilho algum, tenha o poder de fazer com que eu não me achegue ao altar da tua bênção. Eu vou viver um ano extraordinário, porque o extraordinário, teu poder extraordinário, nessa manhã, começou, aleluia, alcançando minhas emoções, sentimentos conflituosos, angústias, dores, choro, meu Deus, que ninguém sabe. Mas eu, nessa manhã, me coloco inteiramente diante de ti e digo: Espírito Santo, tu tens a liberdade, como diz a tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é aquele que tem a pá para limpar a eira. Eu reconheço que preciso passar por essa limpeza e te autorizo, em nome de Jesus, Espírito Santo, limpa, Senhor. Limpa tudo, Senhor. Arranca tudo. Mas eu não quero viver nunca mais debaixo da opressão das doenças emocionais. A minha vida é tua e eu continuo te confessando como meu Senhor e Salvador e te dando autoridade para, através da tua palavra, estabelecer tudo o que eu preciso relacionado agora à minha vida emocional. Graças te dou, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor.